Olá, boa tarde. Campinas lançou agora em fevereiro a segunda edição do projeto que pretende reduzir o número de analfabetos na cidade. Esse ano, além dos que nunca frequentaram a escola, a campanha busca localizar e trazer para as salas de aula também os analfabetos funcionais, que são aqueles que têm dificuldades para ler e escrever. Com a campanha, o município espera reduzir no ranking das cidades, pretende subir, na realidade, no ranking das cidades com menor índice de analfabetismo. E para discutir esse assunto, estão no nosso estúdio a diretora executiva da FUMEC, que é a Darcy da Silva, o presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, vereador Antônio Flores, do PSB, e o vereador professor Alberto, do PR, que é educador do Estado e é muito envolvido com o tema também. Lembrando que nós estamos ao vivo em canal aberto pelo 61.3 em UHF Digital e pelo canal 4 da NET, e você nos acompanha ainda pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Darcy, obrigada pela presença. Vereadores, obrigada. Darcy, eu começo com você. O que está preparado? A gente já se trata de uma segunda edição de campanha de erradicação do analfabetismo em Campinas. O que tem de mudança do ano passado para esse? O que tem novidades nessa campanha? O que tem de novidades? Veja só. Sempre o lançamento da campanha termina sendo novidade, porque apesar dele ser repetitivo no tema, né, a segunda campanha que nós estamos lançando nesta gestão, e começou essa campanha nessa gestão no ano passado, o fato de nós estarmos novamente trazendo para a população de Campinas a oportunidade dele conhecer que a FUMEC existe para poder trabalhar com a pessoa com baixa escolaridade e o analfabeta, a partir do momento que ele sabe disso, ele se desloca para as nossas salas de aula. O ano passado nós tivemos 183 salas na área da alfabetização dos anos iniciais do 1º ao 5º ano. Esse ano nós começamos com 160 e vamos crescendo à medida que nós vamos conseguindo abrir novas salas. Além do programa novo, que como você disse, ele é pioneiro no país. Isso não somos nós da FUMEC que estamos dizendo, mas é o representante da Unesco e referência do MEC, professor Timothy Ireland, que nos garantiu que é a única cidade no Brasil que passou a cuidar também do analfabeto funcional, que é aquele cidadã que tem escolaridade completa do ensino fundamental, tem o ensino médio e teve dificuldade, e está tendo dificuldade para acessar o mercado de trabalho ou para progredir no seu trabalho, por conta da dificuldade que ele tem em português e matemática. Então, os nossos professores também estão, neste ano, fazendo com 10 salas que foram abertas no município, para poder atender esse novo potencial de alunos que precisam progredir na vida, e nós estamos oferecendo essa oportunidade. Além das pessoas que têm baixa escolaridade e são analfabetos, e que a FUMEC existe há 27 anos justamente para nós podermos garantir que Campinas chegue naquilo que nós estamos pretendendo, que consta como meta deste governo, chegarmos no final da gestão, início de 2017, em primeiro lugar, com o menor indicador de analfabetos no município, junto com Curitiba, que hoje, entre os 14 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes, ocupa o primeiro lugar. Quantos formandos tiveram nessa primeira fase, nessa primeira campanha de erradicação, Darcy? Nós tivemos um número quase coincidente com os que foram matriculados no ano. Nós tivemos 776 novos alunos matriculados em 2014. Em 2013, nós tínhamos tido só 140. Né? Nossa, o número subiu então, muito. Por conta da campanha, deu um salto muito grande. E tivemos 774 alunos que receberam a conclusão do 5º ano. Só 2 ficaram de fora. Mas nós não foram os que entraram que saíram, né? Ele pode entrar ao longo do ano e ele pode sair em algumas oportunidades. Nós fazemos a formatura oficial no mês de julho e no mês de dezembro. Mas nós tivemos, por exemplo, no Canteiro de Obras de Viracopos, alguns alunos que iam embora porque terminou o contrato e eles estavam prontos para receberem o certificado. Então, nós fizemos alguns eventos de certificação diferenciada. Da mesma forma, nós fizemos na Igreja Assembleia de Deus, no mês de dezembro, em outro momento,
para 74 alunos dos 250 que foram matriculados ao longo do ano de 2014, nós fizemos um evento só para aquele grupo, justamente para eles comunharem o certificado junto com as famílias e junto com a igreja. Então, nós temos vários formatos e o tempo depende de cada aluno, né? E nós tivemos no ano passado 2.952 alunos matriculados, considerando esse grupo de 776 juntos. E desse bolo de 2.952, nós tivemos 774 que foram concluintes durante o ano. Agora, o trabalho de erradicação do analfabetismo envolve várias áreas da prefeitura, várias secretarias de assistência social, de educação, mas pelo que você falou, tanto a sala dentro do aeroporto de Viracopos, tanto na Igreja Assembleia de Deus, significa que o apoio da sociedade é primordial, porque pode existir uma sala de aula do EJA para ensino de jovens e adultos em qualquer lugar. Exatamente. Onde se abre uma porta, ali pode ter educação. A partir do momento que nós constatamos a necessidade, com mais de 15 alunos matriculados, nós abrimos uma nova sala, né? E essa nova sala, ela pode ser aberta numa igreja, numa associação de bairro, numa escola do estado, numa escola municipal, num espaço de uma empresa, como nós temos na Renova Ambiental, nós temos no aeroporto de Viracopos, que antes era no canteiro de obras, agora nós temos dentro do aeroporto. E lá no aeroporto nós estamos inovando de novo este ano, um outro formato, porque a gente constatou que muitas pessoas não acessam as nossas salas de EJA, e não é porque não querem, é porque eles trabalham em turnos. E o fato de trabalhar em turno dificulta a possibilidade, porque ele frequenta a sala agora de manhã e à noite ele vai trabalhar, né? Na semana seguinte é o inverso. Isso prejudica porque nós não tínhamos salas que ele pudesse transitar. Então nós abrimos, a partir desse ano, começamos no primeiro módulo lá no aeroporto, na área administrativa do aeroporto, onde nós temos o CREJA, é o Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos. E nesse espaço nós temos durante um período de 5 horas, 2 professores. O aluno pode entrar no primeiro grupo ou ele pode entrar no segundo. E hoje eu soube de uma coisa muito diferenciada. Nós temos 2 ou 3 alunos deste grupo que eles entram no primeiro, como o turno dele permite que ele fique no segundo, ele fica durante o tempo inteiro, né? Não é necessário. Nós temos 3 horas aula por dia, durante 5 dias por semana, com português, matemática, história, geografia e ciências. Mas se o aluno quiser ficar como naquele caso, nós não vamos expulsá-lo da sala de aula. Agora, vereador professor Alberto, durante uma das últimas reuniões ordinárias, pós o lançamento da campanha de erradicação do analfabetismo, o senhor foi na tribuna da Câmara falar que participou da campanha, o senhor deu alguns dados da campanha do ano passado, o quanto beneficiou a cidade de Campinas, o quanto foi produtivo, mas o senhor disse claramente, é inaceitável que Campinas ainda tenha com tantos avanços que a gente tem analfabetos. Existe uma explicação para a gente ainda ter um índice tão grande de analfabetismo em Campinas? Sim, bom, primeiro que, boa tarde a todos, né, a diretora Darcy, o vereador Antônio Flores, a todos os nossos, toda a audiência que nos acompanha. Bom, a cidade de Campinas é uma cidade que atrai muitas pessoas, então, obviamente aqui existe uma passagem de pessoas muito grande. E muitas pessoas não têm essa oportunidade de fazer uma educação planejada. Esse exemplo que a diretora Darcy pontua é importante quando ela fala a questão dos turnos. Quantas pessoas foram prejudicadas, ainda estão sendo prejudicadas, porque não conseguem iniciar nenhum tipo de curso, porque o seu trabalho não permite. E se nós analisarmos as últimas décadas no Brasil, tem se feito um esforço enorme para dar condições para as muitas possibilidades. Então, eu lembro do programa, quando surgiu o telecurso, eu trabalhei voluntariamente na cidade de Jundiaí, eu lecionava à noite, nas salas, o SESI fez um trabalho nas suas salas e também depois o Estado começou a fazer também. E a ideia do telecurso é que o aluno tivesse também essa possibilidade de receber uma formação sem precisar deslocar, ele conseguia acompanhar as aulas pela própria televisão. Depois se percebeu que só pela televisão, para quem não tem familiaridade com
facilidade com o estudo, precisaria de um orientador, de um monitor. Então começou a colocar os monitores junto com o telecurso. Então a gente chegava na sala de aula, colocava fita para o aluno assistir e também tirava as dúvidas. Então foi avançando, né? Então todo o tempo os educadores estão procurando possibilidades para poder dar condições a qualquer situação. Então nós recebemos pessoas de fora que encontram uma série de problemas. Pessoas que realmente não têm informações, isso é uma coisa muito triste que acontece. Então quando nós soubemos desse trabalho que a Prefeitura estava realizando através da FUMEC, já ocorreram outras campanhas também em Campinas, mas quando nós entrávamos em contato com as instituições responsáveis, é sempre a gente que tinha que ir atrás. Pela primeira vez, e nesse aspecto é que eu tenho procurado divulgar e parabenizar e reconhecer esse trabalho da FUMEC, é que a FUMEC saiu do gabinete, né? Completamente, ela está indo atrás. Então, quando nós tivemos o contato, eu falei, professora Darcy, será que a equipe poderia ir na igreja, explicar isso para as lideranças? Imediatamente eles foram. E não pensa que foi durante a semana, foi no domingo. Eu me lembro da Darcy falar, estou indo domingo agora numa igreja Assembleia de Deus para tentar levantar uma nova turma. Então essa saída, né, que eu chamo de saída de gabinete, né, é muito importante, é você ir atrás. E aí você começa a ver os resultados, né? Eu estou vendo uma colheita extraordinária na cidade de Campinas, isso é mérito sim dessa equipe. A Darcy criou uma equipe extremamente competente, os professores são apaixonados pelo que fazem. Então tudo isso unido, então nós começamos a ter bons resultados. Agora, quando eu fiz aquela declaração que é inadmissível, não dá para aceitar hoje, dentro dessa perspectiva, com tantas possibilidades, não dá mais para aceitar alguém que ainda não teve a oportunidade de ser alfabetizada, salvo se realmente for uma decisão estranhamente exótica até da própria pessoa. Mas dependendo hoje das autoridades pedagógicas e administrativas, realmente todos os esforços estão sendo feitos para que não haja, para que realmente ocorra a erradicação literal, materializada do analfabetismo na cidade de Campinas. Vereador Antônio Flores, assim que a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Campinas tem visto a campanha como uma solução palpável, que finalmente saiu do comodismo e foi buscar o aluno e falar, não, vamos aprender. É assim que a comissão tem visto? Exatamente. Eu queria saudar aqui a Darcy, diretora executiva da FUMEC, o vereador professor Alberto. E é verdade, Rafa, nós estivemos junto no lançamento da campanha, juntamente com a secretária de Educação, a Solange Vilon, mais o prefeito Geraldo Donizete, e eu vou na mesma linha do professor Alberto, né? Eu acho que saiu-se dos gabinetes, está indo atrás e não se justifica mais esse analfabetismo funcional. Então a gente pode concluir que se depender do governo, se depender dos órgãos administrativos, a oportunidade está sendo dada, né? Então é importante que todo mundo pegue essa oportunidade e até porque, pela flexibilidade que eu tenho ouvido, e a diretora Darcy tem um domínio muito grande, né? Apesar do apoio total da secretária de Educação, de todos, mas a Darcy parece que pegou para si esse projeto, ela tem um domínio e um carinho muito grande sobre esse projeto, né? E o fato de sair dos gabinetes, sair do CEPROCAMP, né? E a busca de igrejas, de parceiros para poder, é uma forma de ampliar e ajudar a zerar esse déficit, né? Então, nesse sentido, Darcy, você pode contar com o apoio da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, apesar que a estrutura está toda montada, mas tudo aquilo que a gente puder fazer a nível de Câmara, dos vereadores, para apoiar esse projeto, pode contar conosco. É dessa maneira que nós vemos. Darcy, o vereador professor Alberto falou que finalmente alguém tomou a atitude de sair do comodismo e buscar os alunos. A gente imagina que pais e mães de família, já com vida formada e família formada, dificilmente vão em busca do estudo. Eles se acomodam e seguem em frente. Mas em algum momento essas famílias, esses pais, mães e adultos percebem a falta da alfabetização? Em algum momento isso é sentido? Antes de responder essa sua pergunta, eu queria agradecer o esforço que a Câmara de Campinas está fazendo pela FUMEC, né? Quando a gente diz, e vocês dizem, sai do gabinete, nós estamos saindo, primeiro porque a gente tem
reforço por trás, né? O prefeito Jonas bancou, a professora Sandra, mulher dele, está em todas as nossas ações da FUMEC, até porque ela foi uma professora da FUMEC há muitos anos atrás. Então, ela está nos ajudando muito nesse momento de busca ativa dos alunos em toda a sociedade. Ela coloca no blog, ela convence as pessoas que têm acesso. Então, a sociedade de Campinas está nos ajudando, está bancando. E a Câmara, através de todos os vereadores, mas agora personificado pela comissão do vereador Antônio Flores e do professor Alberto, que nos ajudou tanto e tem ajudado muito dentro da Igreja Assembleia de Deus, isso nos tem favorecido e facilitado o trabalho, né? Não adianta nós termos só as mãos do político da área da administração. A Solange, a nossa professora Solange Pellicer, que é a secretária de Educação e presidente da FUMEC, ela está em todos os momentos, ela nos ajuda em tudo que nós precisamos. Então, é uma secretária presente, prefeito presente, os vereadores presentes. E a sociedade, vendo tudo isso, nos ajuda e nos localiza buscando em cada família. Essa dificuldade que você falou da pessoa que já tem a estrutura familiar formada, o pai de família, a mãe de família e a avó, que não teve oportunidade naquele momento, o jovem, né? Hoje nós verificamos um barman que ele precisa ler os conteúdos daquilo que ele recebe como novo drink e ele tem dificuldade, então ele acessou a nossa escola, nossa sala de aula da FUMEC, porque ele precisa continuar subindo dentro da sua profissão. E ele quer muito continuar subindo e para isso ele foi para a sala de EJA. Uma outra moça cabeleireira, e ela é nova ainda, 20 anos, mas ela disse, eu preciso, para fazer o meu trabalho com profissionalismo, eu preciso entender todos os produtos químicos que eu estou trabalhando. E preciso, com isso, ler bem, né? Saber entender o que eu estou lendo. Saber fazer cálculo, ter conhecimento de português e matemática com desenvoltura, além das outras matérias que são fornecidas na FUMEC. Então, eu acho que tudo isso nos ajuda muito, porque a pessoa que já não teve oportunidade na idade certa, ela precisa ser convencida. E esse convencimento não é fácil. Então, nós precisamos de toda a população do município convencendo a cada uma das pessoas que ainda tem qualquer idade, a partir de 15 anos até 99, né, que ela possa estar na nossa sala para poder se sentir, primeiro, mais cidadão, muito mais livre, porque, segundo o nosso professor, que é referência do Brasil e do mundo como educação de jovens e adultos, que é o professor Paulo Freire, ele dizia que quando você dá o ensino para a pessoa analfabeta, você o liberta, você a liberta. Então é isso que nós queremos, libertar o cidadão que ainda não conseguiu acessar as salas de educação de 1º ao 5º. E nós temos muitos exemplos. Temos um caso de um senhor que nós terminamos no mês de dezembro de entregar o certificado, e o seu José, fez no mês de dezembro 87 anos. E ele estava muito contente porque ele estava recebendo o certificado de EJA 1 até o 5º ano e já havia fotografado, ele estava tão animado que ele já havia comparecido na nova sala de EJA 2 da Educação, da Secretaria Municipal de Educação. Ele foi lá conhecer a escola, fotografou a escola e já tinha feito a inscrição, porque neste ano ele estaria fazendo do 6º ao 9º. Daí nós perguntamos por que o senhor está fazendo isso. Ele disse, porque os meus amigos jogam sinuca no bar ou dominó na praça. Enquanto eles estão fazendo isso, eu estou conhecendo muitas coisas que eles não estão. E eu estou me sentindo muito bem e muito cidadão. Daí nós temos o nosso conselho administrativo, representante do aluno de EJA. E daí nós mudamos, porque tinha muita gente numa reunião nossa e não cabia no 9º andar, lá no gabinete, ao lado do gabinete da secretária e presidente da FUMEC. E nós passamos para o 19º andar naquela reunião, porque para caber todo mundo. E colocamos um cartaz e deixamos uma pessoa do lado para informar que nós tínhamos mudado de local. Esse aluno chegou, terminamos a reunião, a hora que terminou ele falou, posso falar um minuto com a senhora? Eu falei, pode. Ele falou, estou querendo lhe agradecer muito por esse momento que eu estou vivendo na FUMEC. Eu me acostumei a tomar ônibus e perguntar qual era o ônibus que estava chegando para o meu vizinho de terminal.
eu me acostumei a perguntar tudo para as pessoas. E hoje, já há alguns meses na sala de EJA, eu subi no elevador da prefeitura sem pedir nenhuma explicação ou uma ajuda. Cheguei no 9º andar e vi que tinha um cartaz dizendo que a reunião da FUMEC havia mudado para o 19º. Estou aqui e acompanhei todo o desenrolar do nosso trabalho, aprovando e consultando tudo isso que aconteceu nessa reunião, e estou muito orgulhoso porque eu não pedi nada para ninguém. Então é isso que eu acho que a FUMEC traz de benefício. Além de colaborar financeiramente, porque a pessoa pode acessar outros campos dentro do trabalho ou acessando um novo trabalho, ele se sente mais dono de si. Essa liberdade que o pastor Paulo Freire falava. Não precisa mais depender de ninguém. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a nova campanha de erradicação do analfabetismo que começou em Campinas agora em fevereiro. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.